Olá, lindezas! Tudo bem com vocês? Espero que sim, eu estou ótima. E eu tô gravando esse vídeo hoje para descomplicar o design de sobrancelhas. Quem me conhece, quem já foi minha aluna, quem é minha cliente, sabe que eu prezo por um design mais personalizado para cada cliente. Eu gosto de ter as medidas na hora, medir o olho, medir o nariz, medir os lábios, a face, para então chegar num design de sobrancelhas que fique harmonioso com o todo, né? Com a personalidade da minha cliente, com a face dela, com o gosto pessoal. Esse conjuntinho de referências faz com que eu chegue ao meu resultado final. Porém, eu recebo muitos pedidos, tá? De alunas e de outras meninas me pedindo referências no design de sobrancelha. O que seriam essas referências? Seriam números. Camila, quanto tem que ter do início até o ponto alto? Do ponto alto até o ponto final? Qual o tamanho total da sobrancelha? Quanto deixar aqui no início? Então, reunindo esses pedidos, eu montei, tá, uma forma mais didática, assim, né, com 2 números de referência. Por exemplo, o tamanho total da sobrancelha pode ser o mínimo é 5 e o máximo pode ser 6. Claro que isso pode variar, tá, gente? Vai variar muito de sobrancelha para sobrancelha. Mas eu montei um trabalhinho mais ou menos assim, tá? Na verdade, é uma aula prática para vocês entenderem melhor, e quem preferir usar os números como referência, pode estar usando os números. Quem preferir seguindo as medidas da face da pessoa, pode seguir usando as medidas, tá? Eu só quero facilitar o trabalho de vocês, e eu sei que mesmo que vocês usem os números, né, usem a nossa, como que chama? A nossa fórmula, né? Mesmo que vocês usem essa fórmula de fazer o design, eu quero que vocês tenham a sensibilidade de olhar para a face da pessoa, para as sobrancelhas das suas clientes, e terem noção se realmente isso tá bom ou se precisa mudar. E se precisa mudar, através do meu curso, através dos meus vídeos aqui no YouTube, vocês vão estar conseguindo fazer essa alteração e deixando um design harmonioso para cada cliente. Então vamos a... Você vai precisar de uma folha de ofício A4 ou uma folha normal, tá? Uma régua e um lápis ou uma caneta, como você preferir. O primeiro passo é dobrar essa folha ao meio, tá? Ó, junta as pontinhas e dobra ao meio. Abre ela novamente e agora a gente vai dobrar ela assim, ó, no formato paisagem dela, tá? Abriu e dobra. Vai ficar uma cruz de dobradura. Vai ficar assim, ó, uma dobradura aqui e outra dobradura aqui, formando uma cruz. Depois, nós vamos dobrar no meio dessa parte aqui de cima, ó, tá? Essa ponta da folha vai até essa dobradura aqui, ó. Ó, gente, tá? Então, assim, ó, aqui nós temos a linha das sobrancelhas, aqui nós temos a linha do nariz, e aqui nós vamos ter boca e queixo. Eu sei que é só uma folha,
Mas nós vamos simular que essa folhinha aqui, cheia de dobradura, é a face da nossa cliente, da nossa modelo, enfim, que a gente vai fazer o design. E aqui nós temos a linha da sobrancelha, então aqui ficam os olhos, o nariz e boca e queixo. O primeiro passo, com a ajuda da régua, é fazer a linha central aqui do nosso rosto, tá? Que é aquela divisória na folha ao comprido, ó. Você vai traçar uma linha aqui. Temos a nossa linha central. Então, se os nossos olhos ficam nesses quadradinhos e as sobrancelhas ficam aqui, agora a gente já tem uma referência para começar. O primeiro passo que a gente precisa descobrir é o início da sobrancelha. Quanto deixar aqui no início, tá? Que seria acima do nariz, ali no meio da testa. O mínimo que eu deixo é 2 e o máximo que eu deixo geralmente é 3 centímetros. Então, se nós dividirmos os 3 centímetros, nós vamos ter 1,5 centímetro para cada lado, certo? Então, você vai fazer uma marquinha em cada lado, ó. É muito importante, deixa eu deixar mais forte aqui a marca. É muito importante que vocês façam, o que você faz num lado, você tem que fazer no outro, tá? Simultaneamente, porque é a melhor forma de trabalhar nas sobrancelhas, tá? Faz numa, faz na outra, faz numa, faz na outra. Então tá, eu já tenho os meus pontinhos iniciais, ó. Aqui do ponto central, dessa linha central, eu tenho 1,5 centímetro para cada lado, que somando esses dois lados, eu tenho 3 centímetros, tá? O segundo passo a descobrir é o tamanho total dessa sobrancelha, tá? O tamanho do corpo dessa sobrancelha. Então, vamos lá. Como um tamanho mínimo de referência, nós podemos usar o 5 centímetros, tá? E como tamanho máximo, a gente pode estar usando o 6. Eu vou usar o 6 aqui, vou fazer uma marquinha. E aqui do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. 6. Então, o tamanho total da minha sobrancelha é 6. O mínimo de 5 centímetros, como eu falei, e o máximo de 6. Mas pode variar, tá, gente? Isso aqui é só uma base para quem precisa de um número agora no início para ter uma referência, tá? Outro ponto que nós precisamos descobrir é o ponto alto, tá? Então, tem uma fórmula bem fácil para você descobrir o ponto alto. Eu vou pôr aqui embaixo na folha, ó. PA igual tamanho total dividido por 2 mais 1 igual, tá? Ó, essa é a nossa fórmula. PA igual tamanho total, que eu botei TT, dividido por 2 mais 1. O nosso tamanho total aqui é 6. Então, 6 dividido por 2 mais 1. 6 dividido por 2 é 3. 3 mais 1 é 4, tá? Então, o meu ponto alto vai ser na medida 4 da sobrancelha. Como isso, Camila? Vamos lá. Aqui do meu pontinho inicial, eu vou pôr pra cima, deixa eu pensar aqui, eu vou pôr 1,5 pra cima aqui, tá?
Não vamos ter uma sobrancelha tão arqueada assim. 1,5 não, gente, desculpa, 2 centímetros, tá? 2 centímetros pra cima, só pra ter uma linha de referência ali. E agora na minha sobrancelha, do ponto inicial aonde fica o 4, eu vou ter uma marcação aqui, ó. Tá? Ó, aqui eu tenho 6 centímetros, daqui pra cá eu coloquei 2 de altura e fiz a marcação no centímetro 4 do tamanho total da sobrancelha, certo? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, a altura é 2 e do ponto inicial até o número 4 eu vou fazer uma marcação aqui em cima, certo? Agora eu preciso ligar os pontos. Então, a espessura da minha sobrancelha eu posso deixar 8 milímetros ou até 1 milímetro como tamanho máximo, tá? Isso também pode variar de cliente para cliente. Aqui eu vou deixar 8 milímetros, tá? 8 milímetros, ó. Que vai ser a grossura da nossa sobrancelha ou a espessura, como vocês preferirem chamar. Eu vou até já fazer aqui ela mais redondinha, mas ela pode ser quadradinha também nesse início, tá? E agora, aqui no ponto alto, a gente precisa ter uma referência para saber até onde a nossa sobrancelha vai. Então, se ela tem 8 milímetros aqui no início, eu vou colocar aqui 6 milímetros. Eu vou diminuir, tá? Porque a sobrancelha, ela precisa ir afinando pro final, né? Pra ter o acabamento. Então, eu vou colocar 6. E agora eu vou ligar os pontos, tá? Ó, aqui em cima pode ser uma linha reta, ou ela pode ser mais arredondadinha para baixo, se vocês preferirem. Chegou no ponto alto, você vai descendo em direção ao ponto final. Aqui embaixo, a mesma coisa. Ela pode ser mais barrigudinha ou mais reta, tanto faz. Você vai vindo e vai afinando conforme for chegando no ponto alto e depois vai até a cauda. Tá? E a gente tem a nossa sobrancelha, ó. Corpo da sobrancelha e cauda. Aqui a mesma coisa do outro lado. Vamos ligar os pontos até o ponto alto, desce para o ponto final, ponto inicial, vem afinando no ponto alto e vem até o ponto final. Ó, tenho as minhas duas sobrancelhas aqui bem simétricas. Vamos só recapitular as medidas então, tá? A minha sobrancelha tem um tamanho total de 6 cm. Ó, do início até o final tem 6 centímetros, certo? Do pontinho inicial até o ponto alto, esse tamanho aqui, eu deixei 2 centímetros de referência, tá? 2 centímetros de referência. E o meu ponto alto tem uma distância de 4 centímetros. Iniciando no ponto inicial até o ponto alto, eu tenho 4 centímetros. De espessura ou grossura, eu tenho 8 milímetros.
8 mm. Essa fórmula, então, ela serve para descobrir o ponto alto. Você vai usar o tamanho total da sua sobrancelha, que é 6, dividir por 2 e somar mais 1, que vai dar 4, ou que vai dar qualquer outro número, né? Dependendo do comprimento da sua sobrancelha. E você vai utilizar para saber onde fica o ponto alto. Você gostando de fazer isso aqui, tá? Gostando não só do desenho, tá? A gente tem que gostar de desenho porque a gente desenha no rosto, na face da cliente, né? A conta é básica, gente, não tem mistério, não tem muito mimimi. É uma referência que você vai ter e vai facilitar o seu design de sobrancelhas, tá? E você pode seguir. Se você gostar dessa aula, se você gostar desse desafio, né? Porque não deixa de ser um desafio. Você assiste a próxima aula, por favor, porque eu tenho certeza que você vai se apaixonar pelas sobrancelhas assim como eu. E aqui, se eu quisesse, até poderia desenhar um olho, né? Pra gente ter uma referência melhor dessa sobrancelha. Então, gurias, assim, e gurias e guris, né? Assim fica mais fácil para algumas pessoas, né? Tendo os números como base, como referência. Eu gosto muito também de achar as medidas diretamente na face, como eu já ensinei em alguns outros vídeos, ou até no meu curso também é assim que eu ensino, né? Eu ensino de uma forma personalizada para cada cliente, mas eu acho importante também mostrar que existe uma fórmula, que existe essa maneira também de estar fazendo o design com essas referências, com números, para ter um design bem simétrico, bem perfeitinho, bem certinho. Então, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar vocês de alguma forma e até mais. Um beijo!